Hoje nós vamos continuar nossa aula e hoje nós vamos falar continuar no capítulo 11, só que nós vamos para a Revolução Pernambucana, né? O próximo movimento aí que nós tivemos no Brasil Colônia, a Revolução Pernambucana. Revolução Pernambucana. A situação pernambucana era crítica, pois os preços do açúcar e do algodão, produtos exportados pela capitania, estavam em baixa na Europa. Além disso, o comércio interno da região era controlado por comerciantes portugueses. A população local sentia-se prejudicada pelos altos impostos cobrados pelo governo português. Essa situação se agravara a partir de 1808, devido à transferência da família real de Portugal para a capital da colônia. Os custos para a manutenção da corte portuguesa no Rio de Janeiro eram altos, o que fazia o governo aumentar os impostos em todas as capitanias. As propostas do movimento. Em segredo, rebeldes conspiravam para criar uma república que englobaria Pernambuco e outras capitanias do Nordeste, com liberdade comercial, fim dos privilégios dos comerciantes portugueses e criação de uma política tributária mais justa. Essas pessoas pertenciam a diversas camadas sociais. Havia membros da aristocracia pernambucana, revoltados com os altos impostos e os privilégios concedidos aos comerciantes portugueses. Havia também membros da classe média influenciados pelos ecos do iluminismo que chegavam da Europa. Outros eram militares que reivindicavam melhores soldos e condições de trabalho. Diversos membros do clero exerceram um papel essencial no movimento, sobretudo de liderança intelectual, já que tinham acesso às obras filosóficas dos iluministas. A maior parte dos integrantes do movimento era originária das populações pobres, formadas por escravizados, ex-escravizados, camponeses e trabalhadores urbanos, profundamente afetados pela crise econômica da capitania de Pernambuco. Em razão dessa diversidade, não havia consenso entre os rebeldes com relação à abolição da escravidão. Os setores da elite dependiam do trabalho escravo em suas propriedades, por isso defendiam a manutenção da escravidão. Já os demais grupos eram contra o trabalho escravo. Agora nós vamos ver como foi o desdobramento da Revolução. As notícias de que se tramava uma conspiração em Recife se espalharam. Após algumas denúncias, o governador de Pernambuco ordenou a prisão dos suspeitos. Em março de 1817, um deles, o capitão José de Barros Lima, conhecido como Leão Coroado, matou o oficial português encarregado de prendê-lo. Esse episódio motivou os soldados a iniciar a luta contra o governo e mobilizou as camadas médias e populares da sociedade local. Assim, formou-se no Recife um governo revolucionário que adotou o regime republicano, concedeu liberdade comercial, religiosa e de imprensa, mas não aboliu formalmente a escravidão. Uma constituição começou a ser elaborada enquanto os rebeldes faziam contato com a Bahia, o Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba, esperando adesão ao movimento. Um dos líderes do movimento e também integrante do governo revolucionário foi o comerciante Domingos Martins, capixaba de nascimento, que vivera na Europa e voltara ao Brasil influenciado pelas ideias iluministas. A repressão ao movimento foi organizada e os governos locais receberam reforços do Rio de Janeiro para impedir o avanço dos rebeldes. Pernambuco foi cercado por terra e por mar, e em 19 de maio de 1817, tropas a serviço da metrópole recuperaram o governo de Recife. Os membros mais atuantes do movimento foram julgados e condenados à morte. Centenas de pessoas foram mortas. Muitas delas morreram em razão dos maus tratos na prisão. A repressão à Revolução Pernambucana, também conhecida por Revolução dos Padres, foi um massacre. A Primeira República Brasileira teve breve duração, apenas 75 dias.